Existe uma ligação direta entre intestino, emoções e comportamento dentro do casamento? É forte, hein? Existe, né? Vamos começar com a pessoa enfesada, né? É. O total do sentido da palavra ali, a pessoa que está enfesada por conta do intestino, e é muito comum, né? Enfesada vem de fezes, né? Fezes, né? A pessoa realmente, ela tá enfesada, tá? Aí você vai perguntar, como funciona o teu intestino? Uma vez por semana, a cada 10 dias. Gente, lembra assim que logo no início... Vai ao banheiro uma vez por semana? Misericórdia. Uma vez? Meu Deus. Aí é onde a gente volta àquela pergunta. Aí é enfesada mesmo. Você limpa a casa todos os dias, não limpa? O corpo, nossa casa. Você teria coragem? Às vezes eu faço essas comparações, assim, até um pouco, falo assim, meio, né, constrangedor, assim, mas às vezes eu tenho que fazer a comparação. Eu falei, se tivesse uma fralda suja aqui, com fezes, você deixaria 5 dias ali? Você não deixa. Por que tá deixando dentro do corpo? O que tá gerando de toxinas? Aí vai afetar a cognição, vai afetar o seu humor, né, vai afetar a sua disposição de fazer as atividades, né? Automaticamente também você acaba fugindo ali do momento de casal, né? Porque está enfesada. E aí o nosso intestino, ele produz muitos hormônios também. Os hormônios, Então a gente preocupa com a tireoide. Ai, tô tomando remédio da tireoide, mas não tá cuidando do intestino. Quem produz 70% dos hormônios da tireoide? Seu intestino. Aí adianta você só tomar a medicação? Não adianta. Então o intestino, gente, é o primeiro que a gente cuida. Se não cuidar do intestino, o restante não regula. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Essa mesa maravilhosa, esse tempo abençoado que a gente tira aqui para falar de assuntos que agregam valor à sua vida, ao seu casamento, à sua família. E hoje nós vamos estar falando de um assunto que é do interesse de todos, literalmente falando, é do interesse de todos. Nós vamos estar falando sobre saúde e saúde integral que reflete na saúde do relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, no relacionamento interpessoal. Então, eu penso que todos nós queremos saúde. E não só saúde espiritual, mas nós queremos saúde emocional e queremos saúde física. E é sobre isso que nós vamos estar tratando hoje. Já deixa o seu like. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva hoje, tá? Se inscreva hoje. Nós precisamos alcançar 2 milhões de inscritos e falta você, certo? Se você acha que o nosso trabalho é relevante, importante e te ajuda, faça isso ainda hoje. E eu sempre peço, olha, se o que nós estamos fazendo aqui agrega valor à sua vida, te enriquece, te abençoa, compartilhe com outras pessoas, tá? Então, depois, você pega esse link, esse vídeo, compartilha aí com os seus amigos, com as suas amigas. Vamos, então, para o nosso podcast de hoje. Nós estamos recebendo aqui doutor Thales e a doutora Ada. Bem-vinda, viu, Thales? Obrigado. Muito bom tê-lo conosco. Bem-vindo, Ada. Muito bom tê-la conosco mais uma vez. Bom, o doutor Thales, doutor Thales Favaro, né? Ele é um especialista, certo, na medicina do envelhecimento saudável, né? E pós-graduando em nutrologia. E a doutora Ada é especialista em medicina estética e pós-graduando em ginecologia e endocrinologia. Eles têm uma clínica muito respeitada lá no Morumbi, em São Paulo. Foi por isso que nós convidamos os dois para falar hoje sobre saúde integrativa, saúde integral. Tudo bem com você, Thales? Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Uma honra estar aqui mais uma vez e poder falar um tema tão importante que é para todos, não é para alguns, né? Exatamente. Todos nós precisamos ter essa saúde por completo, né? Integral. Eu acho muito interessante quando famílias se preocupam com a saúde já desde o bebê, né? Desde o bebê, aqui em casa não entra refrigerante, aqui em casa não entra bolacha recheada, e já preocupado com a saúde desde a criança. Isso é muito importante. E a gente fala que até
antes, né, da gestação. Então, assim, um preparo antes da gestação. Exatamente. Você cuidar do corpo para você chegar na gestação saudável e ter menos riscos de complicações. Muito importante, hein? Tudo bem, Ada, com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Uma honra estar aqui, contribuindo, trazendo conhecimento, né? Gerando saber. Ó, tá saindo bem o som? Fiquem à vontade para, se não estiver saindo bem o som, você ajudar a gente, tá? Por exemplo, se ela não estiver saindo o som, podemos parar e vocês falam, ó, vamos melhorar, porque a imagem a gente corrige, o som não dá para corrigir, tá bom? Então, tá saindo bem o som dela, porque ela fala baixinho? Então, se puder falar um pouquinho mais perto e um pouquinho mais alto, ajuda, porque o som é muito importante, tá legal? Muito bom. Vamos começar com uma pergunta que eu acho assim muito pertinente, tá? Até porque nós trabalhamos com casais, não é? Exato. Nós trabalhamos com casais. E a gente vai trabalhar um pouco esse assunto, então. O que a saúde, por exemplo, física, não bem cuidada, no que ela afeta o casamento. Então, na prática clínica de vocês, na clínica de vocês, quais problemas de saúde mais afetam diretamente o casamento? Deixa eu começar de novo aqui. Faz esse corte que eu não gostei, não. Tá legal? Vamos começar, então, com a primeira pergunta aqui. Quais problemas de saúde mais afetam diretamente o casamento e a intimidade do casal na prática, no trabalho clínico de vocês? Olha aí, pastor, e é algo comum que nós vemos, né? Então, o que mais vemos assim, comigo, a gente sempre trata o casal, né? Então, a esposa sempre está ali com a Ada e o marido ali comigo, o esposo. E no tratamento a gente vê assim, um cansaço físico, mental, né? O emocional, né? Então, que prejudica muito, porque a saúde dele já não vem bem. Uhum. Então, assim, ele já vem com um prejuízo muito grande de muitos anos e às vezes achando que é alguma outra coisa que está acontecendo, mas não, é a saúde realmente dele que tá sendo prejudicada e isso tem afetado o casamento dele. Uhum. Esse estresse do dia a dia afeta, né? A gente já não tem uma alimentação mais adequada, né? A nossa alimentação já não nutre, então acaba faltando ali compostos, né, químicos, nutrientes no corpo. Isso vai afetando, aumentando o cansaço físico, mental, a produtividade do casal, tanto em casa, né, no relacionamento, quanto empresarial também na produtividade ali financeira. Uhum. Gente... Olha só como é interessante, né? Se não estivermos bem na saúde física, isso não afeta só em casa. Afeta no trabalho, exato. Quem estuda afeta na escola. É interessante isso. Vocês atendem muitos casais com problema. Vocês atendem muitos casais em que o problema não é falta de amor, mas cansaço, inflamação, hormônios desregulados e estresse crônico. Eu sei que vocês trabalham muito essa questão hormonal, não é? O hormônio desregulado, o que provoca, certo, no homem e na mulher? Olha, eu vou falar um pouco do homem, né? Então, deixar a mulher parada e, principalmente, a falta do desejo, a falta do querer, né? Quando a gente está com esses hormônios desregulados. E, às vezes, não é só fazer, tá precisando de fazer uma reposição hormonal. Ele precisa regular o eixo dele, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, que aí a gente vai conseguir chegar numa melhora hormonal. Algumas vezes precisamos, sim, fazer uma reposição, que isso traz um afeto maior, traz uma vontade, um desejo, um querer de estar mais junto com a esposa, de querer estar em família. Porque às vezes o homem chega cansado, mas não é porque ele está cansado do trabalho. É porque realmente os hormônios estão desregulados, então ele não tem desejo de ir na academia, ele não tem vontade de ter relação com a esposa, ele não tem desejo de ir brincar com o filho. Então, essa disposição não é a falta de energia que ele está precisando. Pode ser, sim, realmente a falta hormonal que ele já não tem mais. De repente, a produção dele já não está mais funcionando, vamos dizer assim, de uma forma correta. Então, Agora, é interessante. Ada, não adianta também as pessoas quererem apenas fazer reposição hormonal,
mas não cuidar da saúde alimentar também, né? Assim, de se alimentar de forma mais saudável, né? É um trabalho em conjunto, sabe, pastor? Assim, até porque a gente não faz a modulação hormonal sem preparar esse paciente. Então, ele tem que fazer por onde merecer a modulação hormonal. Então, são pilares, né, da saúde. A gente cuida do sono, a alimentação, o exercício físico. E aí, sim, agora você está pronto para a gente colocar esse hormônio, para realmente você saber lidar, né, com a produtividade do hormônio. Então, o que o Thales falou, assim, o hormônio, o que ele vai fazer na pessoa, né? Eu atendo as mulheres ali. A gente sempre tenta trabalhar o casal para que os dois andam no mesmo nível. Senão, o homem faz a reposição, daí ele está aqui, né, tá de vento em popa, e a mulher aqui se arrastando. Então, a gente sempre traz essa conscientização para que o casal esteja na mesma régua, no mesmo nível. E assim também evita, né, vamos falar assim, problemas nesse relacionamento. Então, muitas vezes o homem vai querer ter uma produtividade maior ali de avivamento e a mulher não consegue entregar isso. Né? E aí começa a gerar questionamentos. Será que me ama? Será que não me ama? E jamais leva isso para a área da saúde, né? O Thales tem até um caso de um paciente que ele estava bem depressivo já, acamado, ele ficava só em posição ali fetal, os familiares tinham que levar ele para o banheiro e tudo mais. E na hora que foi avaliar esse paciente, que fez os exames hormonais, né, a testosterona dele estava nível 100. Mas realmente, assim, o númerozinho 100 lá, mas isso para o homem é 0. Né? E fez a reposição dele, né, um caso mais grave, então a gente já entrou ali com a reposição. Em 2 semanas, esse paciente já estava fazendo caminhada e saiu do nível de depressão. Né? Então, muitas situações não é o medicamento ali psiquiátrico que vai ajudar, mas é o conjunto dos fatores, né? E aí eu percebo, né, que tem muitas pessoas, principalmente no meio evangélico, que é o nosso meio, né? Meio evangélico, tem pessoas que espiritualizam tudo, né? E aí chama o pastor para orar, chama profeta para profetizar, aí chama o presbítero para ungir, e a situação continua na mesma. Porque nós precisamos entender que nós somos triuno, né? É espírito, é alma e corpo. Então nós não podemos espiritualizar tudo e nós não podemos psicologizar tudo. Então o que é físico a gente tem que tratar, entendeu? Com soluções médicas, fisicamente falando. E, inclusive, tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante, né? Ó, como o excesso de estresse e cortisol interfere no afeto, na paciência e na capacidade de ouvir o outro? Porque a comunicação, ela é extremamente afetada quando existe esse problema físico, né? Ó, eu gosto muito desse assunto do cortisol. Isso porque, assim, a maioria das mulheres que a gente atende, todas elas estão escondendo uma dor. Justamente por conta dos níveis de cortisol. Então, a gente tem o hipotálamo, né, onde produz a CTH, que é um hormônio. Depois, ali na adrenal, a questão do cortisol. A maioria das pacientes que eu atendo hoje estão com fadiga adrenal, por falta de produção. Então, aquela mulher que literalmente está se arrastando, ela acorda porque não tem outro para acordar por ela. Né? Chega uma hora do dia que ela quer... a sensação, né, acabou minha bateria social. Então, como que é a vida dessa mulher? É a mulher mais, vamos falar assim, irritada, não tem paciência, vai ser curta nas palavras, sempre cansada, de você olhar para ela já sentir o cansaço, né, através do olhar. Ela vai fazer tudo assim, né, a sensação daquela mulher chata, rixosa, né? A gente fala. E tudo isso é em decorrência desse cortisol que está desregulado. Aí ela não emagrece, a autoestima já fica baixa, né? Uma mulher difícil de convivência, mas nem sempre é o espiritual. Né? É fisiológico, é a química do corpo. Né? E a gente fala muito, né, em Tessalonicenses 5:23, que o cuidado corpo, alma e espírito, que ele seja irrepreensível até a volta de Jesus. Então, não tem como a gente focar só no espiritual. É um conjunto. Você tem o corpo, esse corpo está preparado? E aí, espiritualiza e fala assim, diabo
tá me atacando com a diabetes. Não, foi você que colocou o doce na tua mesa, não foi o diabo que veio colocar. Exatamente. Né? É você que coloca a comida para servir tua família. Inclusive é diabetes, né? Exatamente. É diabetes, Então, toda essa questão alimentar, o que a gente serve ali para a família, né, vai trazer um resultado, né, para o bem ou para o mal. Então, tudo isso, esses pilares a gente acaba abordando com o paciente. Essa questão do cansaço, tem a paciente agora, ela emagreceu 43 quilos. Uhum. E que ela... 43 quilos? É uma criança. Ela liberou uma criança dela. Literalmente, assim, pastor. E assim, toda a história do emagrecimento dela, a gente chora assim de ouvir, sabe? Que ela não conseguia amarrar um tênis, ela não conseguia, né, dormir direito, sempre cansada, depressiva. Então, ela já estava cogitando separar do marido, que ela falava, poxa, para que ele vai viver com uma pessoa igual eu? Ele não está desfrutando da vida, porque ela já não tinha, né, já estava afetando o desejo sexual, afetando a convivência da família, né, tem 2 filhos adolescentes. E aí ela chegou para mim assim como o limite dela. Ela falou assim, você é minha última tacada. E graças a Deus, assim, reviravolta, fibromialgia curada, diabetes curada, Hashimoto, sabe assim, e tudo construindo os pilares da saúde. A família não passa comigo ainda, eles vão vir agora, mas a família foi emagrecendo porque aderiu o mesmo estilo de vida da mãe. Então tem que ter essa construção ali dentro do casa. E eu sempre digo, né? Nós precisamos cuidar tão bem da nossa saúde como nós cuidamos do nosso carro. Tem pessoas que cuidam muito bem do carro, Exato. que é menos importante do que o seu corpo. Por que você cuida da sua casa, né? Por que você não deixa acumular lixo na sua casa? Por que você não deixa as coisas estragadas na sua casa? Por que você faz revisão, reforma, manutenção, não é? Você não quer ter o chuveiro estragado, você não quer ter o vaso sanitário sem funcionar de forma correta, você não quer ter na sua cozinha o fogão que não funciona, a geladeira quebrada. Por que você cuida tão bem da sua casa? Porque você mora nela. Agora, você sabia que o seu corpo é a sua casa? Você mora nele. Então, assim como eu tenho que cuidar da minha casa, porque nela habita a minha família, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque eu moro nele, pô, não é? Eu moro nele. E quando as coisas não começam a funcionar como em casa, há um desconforto, né? Há um desconforto. E agora, melhor do que você consertar algo, é você fazer manutenção se antecipando a um problema, né? Fala um pouquinho sobre isso, esse cuidado antecipado. Como você falou, o certo é a mulher se cuidar antes da gravidez, para que a gravidez seja saudável, a criança nasça saudável. O que a gente sempre fala também, né? Como a prevenção como o melhor tratamento. Exatamente. Então, se você fizer a prevenção, olha o tratamento que você está deixando de fazer numa doença lá no futuro. Uhum. O senhor falou do carro, e meu carro tive que mandar para revisão, por quê? Falei, poxa, tá acontecendo alguma coisa, eu vi que estava vazando, então eu levei para lá. E nosso corpo dá sinal. Uhum. E às vezes a gente não quer entender. Poxa, às vezes uma tontura, um cansaço excessivo, falta de libido, falta de desejo. Então, uma dor de cabeça. E por que a gente fala, não, vou dar um remédio. Mas se for no carro, a gente manda na oficina. Remédio já é remediar, né? O remédio já fala, ele não trata, né? Então, exatamente. Então a gente mudar o nome dele. Então ele não faz a cura. Então por que não descobrir isso antes? Que realmente é isso que vai ser o melhor tratamento para nós. Uhum. Então, o cuidado da prevenção, quando a gente faz, né, vamos falar assim, dentro da clínica, é gostoso de ver que às vezes a gente não precisa nem fazer remédio, não faz nada. Falo, doutor, mas eu tomei só uma vitamina, só aquilo lá para mim já mudou tanto assim minha vida. Eu falei, mas é aquilo que estava faltando. Uhum. Uhum. Então é só aquilo lá. Mas o remédio? Eu falei, mas para que remédio? Uhum. O remédio a gente usa se realmente tiver necessidade também, vamos usar. Porém, vamos ver o que falta primeiro. Uhum. E é isso que a gente coloca na mesa para o paciente e mostra para ele, falando assim, não, faz isso, que isso aqui a gente consegue ter uma condição melhor do seu organismo daqui para frente. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação, né? Porque hoje é a nossa guerra,
contra, né, aquilo que não deveríamos estar ingerindo porque é extremamente prejudicial. Alimentação desregulada pode gerar mais brigas no casamento? Parece exagero, mas vocês veem isso na prática? Constantemente, né? Porque se você tem uma alimentação desregrada ali, os nossos alimentos hoje já não estão nutrindo mais. Vamos lá, igual uns 20 anos atrás. Então foram muitos alimentos modificados. Então não está tendo nutrição. Por isso que é interessante a prevenção, né? Mas a questão de estar se alimentando de forma inadequada vai gerar o quê? Diabetes, né? Desregulação hormonal, obesidade. A gente trata muitos pacientes com obesidade. E o quanto isso afeta no relacionamento, na vida do casal, é gigantesco. Aí não só baseando na vida do casal, mas qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Né? Você olha aquela família, todos são obesos. Ah, é genético. Não, gente. É o estilo de vida que trouxe as enfermidades, né? Que trouxe a questão da diabetes. E aí, um paciente com diabetes vai afetar o quê? Libido. Né? Aí vai ter que tomar remédio por toda a vida. Então, vai ficar disfuncional. Então, afeta, sim, a vida do casal aí. Nós estamos conversando, né, doutorada, sobre a mesa um dia, né? E eu tenho falado muito sobre a pedagogia e a espiritualidade da mesa, né? A pedagogia e a espiritualidade da mesa. Não é por acaso que Jesus, no seu trabalho de discipulado, ele sempre unia, né, conversa e alimentação. Então, era conversa e almoço, conversa e jantar, conversa e o café da manhã deles, certo? Era sempre em torno da mesa que acontecia o discipulado, né? As pessoas precisam entender que aquilo que nós servimos na mesa fala muito da consciência que nós temos do cuidado do nosso corpo como templo do Espírito. Né? Tem mesa que você olha, é uma desonra para com o corpo como templo do Espírito. Por quê? Porque tudo que está ali, ou quase tudo, nada é saudável, certo? Por exemplo, o pão, certo? O pão, eu tinha um amigo que falava, Josué, quanto mais pão, mais perto do caixão. Ele falava. Tem fundamento. Quanto mais pão, mais perto do caixão. Então, o pão, por exemplo, né? Aí o que eu falei, a bolacha recheada, você está entendendo? Gordurosa. Então, é muito ruim. Não é saudável, não é? O excesso de sorvete, Sim. Não é? Então, são alimentos que deveriam ser tirados da mesa. Eu não sou assim radical. Você, uma vez ou outra, saborear, né, um sorvete, Sim, né? sim. Uma vez ou outra, você comer um pãozinho e tal. Não é disso que nós estamos falando. Sim. Nós estamos falando no estilo de vida, onde isso está na mesa, todo almoço, Todos todo os café, dias. todo jantar. Fala um pouquinho sobre a necessidade de nós nos preocuparmos mais com a qualidade daquilo que nós comemos a partir da nossa mesa, em casa, no dia a dia. E assim, esse assunto é tão interessante que recentemente a FDA lançou uma nova pirâmide alimentar. Graças a Deus veio com a visão mais correta, uns alimentos realmente que vai nutrir, né? Então ele coloca nessa pirâmide os carboidratos como um consumo mínimo, e antes o carboidrato era um consumo maior. Agora vem as carnes, né, dando ênfase para as proteínas, para saladas, verduras, frutas, né, como fonte realmente de nutrição. Então essa questão da mesa, eu sou até um pouco assim mais, vamos falar assim, rígida com os meus pacientes, mas catastrófica com o paciente. Fala assim, olha, o que você serve está gerando vida ou está gerando morte para sua família? Né? Porque a gente já está lidando com adulto. Eu não vou ficar passando mão na cabeça, então eu falo assim, olha, né, o nosso tempo é precioso, até agora você não honrou o corpo. Então, daqui para frente, vai ser decisões. Então, você precisa aprender a ser seletivo. Então, tem que trazer nutrientes para essa mesa. Então, os biscoitos, os enlatados, não vai gerar nutrição, né?
Então, aquilo que você O faz... refrigerante, por exemplo. Exatamente, ali é mais açúcar. Ah, mas é o diet. Conservante. Né? É o light. Gente, não importa, tem conservantes e vai inflamar teu organismo. Um organismo inflamado, um organismo que tem um pH ácido, ele vai gerar enfermidades, inclusive o câncer. Exatamente. Né? Então, são escolhas. Porque o câncer, ele gosta de um ambiente ácido, né? Exato. Né? Até a água que a gente toma, olha, vamos procurar um pH mais alcalino dessa água. A superfície do colchão que você dorme, ele alcaliniza seu sangue. Gente, hoje a tecnologia está tão alta que a gente tem formas e estratégias de realmente envelhecer com qualidade. Né? Só não cuida quem não quer. Ah, mas eu não tenho condição. Faz o mínimo. A gente aprendeu assim, faz o básico. Qual que é o básico? Hoje eu atendo, pastor, adolescentes, jovens. Esses dias eu atendi uma menina de 22 anos, menopausa precoce. Meu Deus. Nunca tomou um anticoncepcional, nunca tomou nenhuma medicação. Por que está com menopausa precoce? Alimentação. Então, o que essa alimentação está fazendo no corpo dela? Então, a gente agora vem mudando toda a estratégia alimentar dela para que realmente ela consiga viver bem, ter qualidade. E não chega com 40 anos, já com esses ossos comprometidos, né? Ali chega nos 30 anos com a fase reprodutiva comprometida, né? Porque hoje já está, essa é a realidade, né? Então, realmente, a gente precisa olhar para a mesa assim, com muito carinho e fazer essa pergunta também. A gente atende muitos pastores, muita liderança. Eu pergunto assim, olha, até quando você quer fazer o ID? Porque se você não tem boa forma física, não se alimenta bem, até quando você vai viver? Até quando você vai levar a palavra de Deus? Vai ganhar vidas para Jesus? Aí, você tem que falar assim para os pastores lá. Quanto tempo Noé levou para construir a arca? 100 anos. Se ele se alimentasse como o senhor, Uau. se ele tivesse uma vida sedentária como o senhor, ele terminaria a arca? Não. Exato. É o pastor, qual é a sua arca? Será que você vai concluir a sua arca comendo desse jeito, sendo sedentário desse jeito? Ou você vai deixar a arca pela metade e Deus vai falar assim, que irresponsabilidade, hein? Exato. Você não completou a arca porque não cuidou do templo do Espírito, né? Não cuidou do corpo. Então, isso é muito sério. E aí, nós precisamos realmente insistir. Por exemplo, esse dia eu estava ouvindo eu acho que ela é psicanalista e ela deve ser filósofa, psicóloga, né? E ela falou assim, é um absurdo. Ela usou até uma expressão forte. É uma idiotice da mãe chegar, por exemplo, num self-service e ficar perguntando para uma criancinha lá de 4, 5 anos, você gosta disso? Você quer isso? Ela disse assim, uma criança não tem conhecimento para escolher o que vai comer. Ela não sabe o que nutre, ela não sabe o que é prejudicial, ela não sabe o que é bom, o que é ruim. Então, e aí ela fala assim para a mãe, para de ser uma idiota! É você quem é responsável em alimentar as crianças de forma saudável, nutritiva. Eis a razão porque você encontra aí jovem com 20 anos que nunca comeu fruta. Você encontra jovem com 20 anos que nunca comeu verdura. Por quê? Porque a mãe, com essa idiotice que disse aí a doutora, nunca assumiu a responsabilidade de educador alimentar, pô. Porque é a mãe que conhece. É eu, pai, que sei o que é melhor para o meu neto, certo? Joaquim, para o meu neto Davi, certo? Para o meu netinho que é pequeno, entendeu? Então, somos nós os responsáveis. Não transferir para a criança uma decisão que ela não pode tomar porque ela não sabe o que é melhor para ela, né? Até porque quem faz a introdução alimentar de uma criança com 6 meses, ele não tem condição de levantar e ir lá buscar, é a mãe que apresenta. É a mãe. Né? Então, o que essa mãe está apresentando? Aí entra também, né? Às vezes a mãe está tão cansada, tão esgotada ali, que ela vai sempre para o mais fácil. Né? A gente tem essa tendência de ir para o mais fácil. Por isso que a gente abre muito pacote, compra muito pão enlatados, porque é o mais fácil. Né? Então, cada vez mais que você usa esses alimentos, né? Que a gente fala assim, ó, descasca mais e abre menos, né? Então,
toda vez que você busca esse tipo de alimento que facilita a tua vida, você está adoecendo mais. Mas eu vejo assim também, pastor, que é a questão da referência do pai e da mãe. Que a maioria das vezes o pai e a mãe não come, mas ele também não ensina o filho que ele deve comer. Exatamente. Ah, não, já não como, então eu não compro. E aí, se você pegar, um casal obeso, a maioria das vezes o filho vai ser obeso, porque ele come aquilo que o pai e a mãe comem. Então, se ele não mudar isso, porque você não vê uma criança de 5 anos indo no mercado e comprando a bolacha, quem compra é o pai. Exatamente. E é como eu sempre falo assim, você dá veneno pro seu filho? Ele falou assim, não vou dar. Então, por que você compra refrigerante? Ou por que você compra essa bolacha cheio de açúcar e tá levando para o seu filho comer? Uhum. Eu dou um exemplo, uma vez que da reforma da clínica, saindo da clínica, era 11, alguma coisa, o Abner, pai, tô com muita fome. E aí eu falei, filho, poxa, 11 horas da noite, São Paulo, onde que eu vou comprar alguma coisa, né? Aí tive que passar nos fast food, aí ele deu uma mordida, pastor, no lanche. Ele falou, pai, isso aqui não é comida. Eu falei, não, vamos chegar em casa, vou fazer um ovo lá, uma proteína para você. E ele comeu assim 4 ovos. Thales, é tarde, mas é proteína. Uhum. E a diferença, assim, é porque o paladar dele já foi limpo. Uhum. Né? É uma criança, a gente sabe. E é interessante como é uma reeducação que acontece no cérebro, né? Porque vocês sempre falavam para mim, né? Pastor, diminui o pão, tira o pão e tal. E eu lembro que eu falava, não, eu gosto demais de pão. Meu não. pãozinho. Pão não, né? E eu gostava do pão na chapa e tal, e de manhã e pão. Houve épocas na minha vida que eu cheguei a comer 4 pãozinhos. Uau. Absurdo, né? E aí, eu, seguindo a orientação de vocês, eu gosto muito de ouvir também, ouvindo outros médicos e tal, né? Aí eu falei, acho que eu vou começar a diminuir essa história do pão, né? E eu comecei a substituir o pão por cuscuz, né? Pão por tapioca, pão por batata doce, por banana de manhã e tal. Beleza. E aí, de repente, eu esqueci do pão, né? Aí passou, eu perdi aquela vontade e tal. Aí já há um bom tempo que eu não venho comendo pão. Esses dias eu fui ministrar lá em São José dos Campos, num evento, e aí eu disse para o pessoal que estava comigo, vamos parar numa padaria boa que me deu vontade de comer um pão na chapa. Aí eu parei, falei, ó, faz um pãozinho na chapa. Você acredita que quando veio o pão, eu perdi a vontade, eu comi meio pãozinho e não foi mais. Olha como houve uma reeducação do cérebro, né? Então, na verdade, você precisa reeducar seu cérebro. Né? Você precisa treinar ele de forma diferente, criar uma outra via neural no seu cérebro. Né? Porque, por exemplo, refrigerante. Eu tomava refrigerante assim muito, Coca-Cola, principalmente Coca-Cola e tal, né? Isso há mais ou menos, acho que quase uns 20 anos atrás, né? Quando eu ouvi, foi até o Lair Ribeiro falando que quando você toma um copo de refrigerante, você desregula o pH do seu sangue, que você deveria tomar uns 30 copos de água em seguida para poder regular de novo, é um veneno e tal. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, a partir de agora eu não tomo mais refrigerante. Né? E aí, hoje, pode colocar o que for na minha frente, não faz mais sentido para mim, né? Porque tudo é uma questão de cabeça, de mente, né? Exato. Quando você muda a sua forma de pensar, com o tempo, o seu cérebro registra isso e muda mesmo, né? Exato. O nosso corpo ele tem vários hormônios, né? E aí, um dos principais ali na questão de controlar apetite, controlar a fome, a ansiedade, é a leptina e a grelina. A gente até olha isso muito no paciente que é obeso. Então, a gente ensina o paciente a vencer o período de abstinência. Porque você está acostumado a comer pão todos os dias. De repente, você corta de uma vez esse pão, vai dar abstinência. É igual você estivesse faltando uma droga no corpo. É até pior do que o efeito da droga. Né? Então, o paciente ele passa ali por um período, né, de preparo para fazer essas exclusões. E realmente vai tirando aos poucos. Com o tempo, ele fala assim, poxa, não faz mais sentido. E a gente ouve muito assim, não, meu pãozinho, eu não vou largar por nada o meu pãozinho. E é gostoso, né, gente? Vamos, né? É gostoso. Mas, assim, está gerando saúde? E aí eu te pergunto, quem que está governando você? O seu pãozinho? É o seu arroz? Quem que está governando você? Então, começar a fazer esses questionamentos
para a gente ir vencendo, porque não é fácil uma vida inteira comer o pãozinho e de repente parar. Alguns falam assim, mas eu vou enjoar da tapioca. E nunca enjoou do pão? Não faz sentido esse tipo de desculpa mais. Inclusive, até um dia, um pastor falou assim, ô Josué, mas eu não consigo deixar o meu refrigerante. Tipo assim, uma Coca-Cola, sei lá, eu não consigo deixar, né? Eu falei, rapaz, você não consegue vencer um refrigerante? E o diabo, que é mais complicado? Exatamente. Você não consegue vencer o refrigerante e o diabo, que é muito mais complicado. Então, decisão decide a nossa saúde, a nossa vida, o nosso futuro. Então, isso aqui é muito importante. Frequentemente a gente ouve que o intestino é o nosso segundo cérebro, é isso, né? É isso mesmo? Exato. Existe uma ligação direta entre intestino, emoções e comportamento dentro do casamento? Isso é forte, hein? Existe, né? Vamos começar com a pessoa enfesada. Né? O total do sentido da palavra ali, a pessoa que está enfesada por conta do intestino. E é muito comum, Enfesada vem de fezes, né? Fezes, né? A pessoa realmente, ela está enfesada, tá? Aí você vai perguntar, como funciona o teu intestino? Uma vez por semana, a cada 10 dias. Gente, lembra assim que logo no início... Vai ao banheiro uma vez por semana? Misericórdia. Uma vez? Meu Deus. Aí é onde a gente volta àquela pergunta. Aí é enfesada mesmo. Você limpa a casa todos os dias, não limpa? O corpo, nossa casa. Você teria coragem? Às vezes eu faço essas comparação, assim, até um pouco, falo assim, meio, né, constrangedor, assim, mas às vezes eu tenho que fazer a comparação. Eu falei, se tivesse uma fralda suja aqui, com fezes, você deixaria 5 dias ali? Você não deixa. Por que está deixando dentro do corpo? O que está gerando de toxinas? Aí vai afetar a cognição, vai afetar o seu humor, né? Vai afetar a sua disposição de fazer as atividades, né? Automaticamente também você acaba fugindo ali do momento de casal, né? Porque está enfesada. E aí o nosso intestino, ele produz muitos hormônios também. Os hormônios, então a gente preocupa com a tireoide. Eu estou tomando remédio da tireoide, mas não está cuidando do intestino. Quem produz 70% dos hormônios da tireoide? Seu intestino. Aí adianta você só tomar a medicação? Não adianta. Então, o intestino, gente, é o primeiro que a gente cuida. Se não cuidar do intestino, o restante não regula. Por que é importante, doutor Thales? Por que é importante, não é? Nós estamos tomando água aqui, né? Por que é importante a gente tomar água suficiente, não é? A quantidade de água necessária pelo nosso tamanho, nosso peso. Por que é importante? Vamos dizer assim, a gente costuma falar já direto, fala assim, 70% do nosso corpo é água, e aí a gente toma 10% todo dia. Então, falta hidratação, falta conexão intracelular, né? Vamos falar... Aí, quando a Ada falou do intestino, a água é o principal remédio para qualquer intestino. Porque é ele que hidrata. Sem a hidratação, a gente não vai conseguir formar o bolo fecal, a gente não consegue fazer a transformação daquelas fezes para ela seguir o fluxo correto dela. Então, a hidratação é tão importante que eu falo, poxa, não, Thales, eu vou comer. Eu falo, não, bebe água. Beba água. E comece o dia tomando água. Então, às vezes, eu conheço gente que não toma água. Então, aqui ele toma mais coca. E quantas pessoas a gente conhece que foi parar na máquina? Eu tinha aqui um colaborador que pela manhã ele tomava 1 litro de Coca-Cola. Misericórdia. Não, ele é um suicídio alimentar, né? Sim. É isso. Então, é algo que é contrafisiológico. Então, o fisiológico é que você se hidrate muito durante o dia, né? E diminua um pouquinho durante a noite ali para você dormir bem, não ter que acordar durante a noite para ir ao banheiro. Mas a hidratação é essencial. Eu ouvi, eu não sei se procede, né? Alguém, até um grande amigo falando, que ele também ouviu em algum lugar ou leu, que quando de repente, não à tarde, você começa a sentir assim uma certa preguiça, uma lentidão, às vezes é o seu cérebro dando um comando para o seu corpo que tem pouca água. Então o corpo começa a trabalhar no modo econômico, como se fosse um carro acabando a gasolina, que o motorista fala, eu não vou
correr muito, eu vou mais devagar, na descida eu vou colocar o carro certo sem marcha, assim, ponto morto, para eu chegar até o posto de gasolina. É como se o cérebro estivesse dando um comando para o corpo, né? Ó, trabalha em modo econômico porque tem pouca água. Faz sentido isso? Faz sentido, pastor. E você vê assim, poxa, mas por quê? Porque falta sódio, falta potássio, falta magnésio, que a gente consegue Que na a água também. carrega, né? Então, são elementos que a gente precisa para o coração funcionar bem. Para a gente ter energia, para a gente ter O foco. cérebro, né? O cérebro também é água, né? É água. É. Né? Então, assim, se a gente não bebe, poxa, a gente vai começar a sentir. Quando você começa a sentir sede, poxa, você já está no limite. Já é início de desidratação, né? Então, assim, não poder... Ah, não, só tomar água quando tem sede. Mas então você se desidrata E é todo verdade dia. que depois não sei se de 40 anos, diminui bem a sede e a gente tem que tomar água mesmo sem sede. É verdade, Ada? É isso? Ó, essa diminuição acontece até por questões também de temperatura, né? Eu tenho paciente que fala assim, não tenho sede, eu não tenho vontade de tomar água, eu sinto ânsia de tomar água. Eu falei, misericórdia, como que tá, né? E o idoso, assim, 40 a mais, não é idoso. Nos dias de hoje, o idoso ele vai ter o quê? Uns 80, né? Porque tem idoso que já está bem fisiculturista hoje em dia. Mas as suas articulações, ela precisa de água. O intestino, ele precisa de 800 ml para funcionar bem. Aí tem gente que não toma 1 litro de água por dia. Não, doutor, eu só tomo um copinho de 500 ml. Fala, meu Deus, é aquela pessoa, né? Tá ali o intestino lento. Então, todos os nossos órgãos, ele precisa de água. Então, A pele, inclusive, né? a pele, vamos falar, o pulmão, rins, gente, tudo necessita de água. Né? Quando a gente faz a bioimpedância, já aponta lá 40% só de água que tem no corpo da pessoa. Fala, poxa, está faltando aqui mais 30% para chegar. E as dores nas articulações também está conectado com a falta de hidratação. Aí fica uma articulação mais rígida, né? Começa a ter os ressecamentos ali. Então, é suma importante, assim, a toma de água correta mesmo. Eu comecei falando que você é especialista em medicina estética, não é? O que você acha quando há, assim... Eu acho que toda mulher e todo homem deve se preocupar com a sua estética. Até porque hoje eu fico vendo a minha esposa. Inclusive, coloca aí para mim, eu vou pedir para o Rafael colocar para mim uma foto minha e da Rose antes e depois, ó. Dá uma olhada aí, gente, ó. A Rose antes e depois. Coloca a minha foto também, ó. Antes e depois, certo? Olha a importância. As pessoas olham para mim e para a Rose hoje e sempre falam assim, mas vocês melhoraram muito, hein? Vocês estão mais jovens e tal, né? Isso é muito importante, porque isso é resultado de um cuidado. De um cuidado. Agora, você trabalha com botox, quais são os procedimentos estéticos que você faz lá na sua clínica? A gente atua ali com os tratamentos estéticos, então eu realizo aplicação de toxina botulínica, ácido hialurônico, que são os preenchimentos, o bioestimulador de colágeno hoje, que é o nosso carro-chefe, não tem como cuidar de um rejuvenescimento sem bioestimulador de colágeno. Também faço fios. Então, toda a parte assim, de harmonização, reestruturação facial, eu atuo. Também na corporal. Recentemente chegou um equipamento assim que ele traz uma hipertrofia, né? Então ele aumenta a força muscular, aumenta o ganho de massa. E para o idoso é muito interessante que a gente faz proteção, né, e tratamento ali unificado na sarcopenia. Então hoje a nossa clínica ela atende desde da medicina, da saúde, da longevidade, né, quanto a medicina estética que tratando aí a autoestima está totalmente conectado, né? Você falou sobre fios, né? Como é esse procedimento desses fios e em que contribui para a estética? Os fios, tem fios lisos, fios de tração. Às vezes o telespectador vai ver, fala assim, nossa, ele vai lembrar daqueles fios sendo puxados, a pessoa ficando toda enrugada, né, na internet. Mas os fios, ele traz ajuste de coxins, então ele faz um lift facial. A área dos olhos é uma área muito delicada para a gente trabalhar, mas o resultado dos fios, ele traz uma elasticidade, então melhora muito a flacidez da região dos olhos. E assim, então, aonde precisa de estimular colágeno, melhorar a flacidez, o fio é uma ótima indicação.
Que bom. Não, e hoje são tantos os benefícios, né, doutor Tales? Não é necessário as pessoas hoje envelhecer sem essa beleza estética que pode, certo, ser proporcionada por um tratamento estético, né? E não só para a mulher, né? Então, o ideal também que o homem se cuide. Né? Então, tem homem que me procura e fala, doutor, poxa, mas ficou um pouquinho aqui, será que não tem como fazer algo? Então, eu também faço uma aplicação local e paralelo, usamos um aparelho também que é o Hyper Slim, que faz a contração muscular, aumenta a tonicidade muscular. Então, isso contribui para o benefício dele. Então, ele se sente bem, né? Então, ele se olha no espelho e fala assim, poxa, estou me cuidando para minha esposa. E vice-versa. Então, isso é importante, porque a autoestima dele também precisa, né? Tá bem regulado, então, poxa, ele tá bem apresentável, tá alinhado, né, no Botox, tá alinhado ali no... É difícil o homem querer fazer isso? Mas a prevenção também. Então, isso também ele entra como um sistema de prevenção. E o Botox trata até enxaquecas também. Então, também tem paciente que faz isso, né, para esse fim, não só estética, mas o benefício do homem se cuidar, que a maioria das vezes fala assim, poxa, não, sou casado já, não quero me cuidar, não tem problema. Mas por quê? A esposa se cuida, né? Pode acontecer o contrário também, o homem se cuidar e a esposa não querer. Inclusive, eu tenho dito insistentemente para os casais que é muito complexo numa relação quando a mulher ela é muito preocupada em se cuidar, positivamente falando, em se cuidar, e o homem desleixado nesse aspecto. É a mesma coisa quando uma mulher estuda para crescer e o marido ele é um preguiçoso que não quer estudar e não quer crescer. De repente, essa mulher avança, cresce, evolui, passa a ganhar mais, e o marido está num estado de conformismo crônico. Isso pode chegar a ser um jugo desigual. Sim. Entendeu? Um jugo desigual. Então, eu tenho dito em todos os aspectos, espiritual, emocional, físico, educacional. Eu acho que marido e mulher precisam se esforçar para crescer juntos, melhorar juntos, progredir juntos, avançar juntos. Senão há uma desconexão nas ideias, na conversa. Entendeu? A mulher está falando de altos assuntos e o marido falando ainda da marca da cerveja que ele tomou, sabe? Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque são... Então, eu acho que, tanto espiritualmente, marido e mulher precisam crescer, entendeu? No seu devocional, na leitura bíblica, na oração, no envolvimento com a vida da igreja. Depois, na parte emocional, os dois, não é? Cuidarem das suas emoções, não é? Da sua saúde mental e fisicamente falando. Porque é terrível a mulher... Eu vejo muito isso, né? Inclusive vai aqui uma palavra dura, né, para muita gente. A mulher bonitinha, entendeu? Fazendo o seu regime lá, a sua dieta alimentar, se cuidando da pele, cuidando do corpo, certo? E o cara obeso e achando que, às vezes, só a condição financeira que ele proporciona é o suficiente. Irmão, eu já tenho visto muitos problemas em relação a isso. Eu já ouvi uma mulher dizendo para minha esposa, eu não tenho mais atração física, sexualmente falando, quando eu vejo meu esposo sem roupa, porque é um absurdo. E ele acomodado, certo, na sua obesidade. E às vezes não é só que ele tem um problema, que ele tem uma doença ou uma disfunção. Às vezes, realmente, é uma falta de consciência para cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. E também vejo o contrário. Às vezes eu vejo cara que vai na academia, que se cuida, uma pessoa que é regrada na sua alimentação, e a esposa muito acima do peso. Muito. E não é porque ela também tem um problema. Certo? Ela não tem a consciência da importância de cuidar do corpo, como essa sua paciente aí que emagreceu mais de 40 quilos. Então vai aqui uma palavra séria, entendeu? Isso é um jugo desigual, é um jugo desigual. Então, tanto quanto a mulher, o homem tem que se cuidar, e tanto quanto o homem, a mulher tem que se cuidar. É o que eu falei. Você cuida da sua casa, Exato. Você cuida do seu carro, você mora no seu corpo, pô. Você mora... E olha como é triste quando uma pessoa não consegue amarrar o sapato.
Ó, tem algumas pessoas que não conseguem fazer a sua higienização depois que vai ao banheiro, Exatamente. por causa da obesidade. Será que isso não mexe com você? E aí é o que eu falo, né? Ninguém emagrece também se não houver a cooperação do companheiro, entendeu? Por exemplo, eu ajudo a minha esposa me ajuda. Por quê? Porque não adianta, né? A minha esposa lutando, certo, para emagrecer numa dieta e eu colocando diante dela tudo aquilo que é prejudicial para ela e para mim. Então, eu acho que é uma questão de bom senso, ajudando o outro. E falando em emagrecimento, vamos conversar um pouquinho sobre a tão famosa aí canetinha Mounjaro, que parece que o nome é mais técnico, assim, é tirzepatida, não é? O que é Mounjaro, na verdade, hein? E como ele age no corpo para ajudar no emagrecimento? Eu falo que o Mounjaro veio algo que revolucionou, né, o nosso mercado e tem trago sobrevida para muitas pessoas. E foi criado para diabéticos mesmo? Vamos falar assim, iniciou para tratamento de diabetes e perca de peso. Então, a gente fala assim, poxa, se eu estou tratando a diabetes, eu já vou diminuir o peso. Né? Então, é uma coisa que vai levar a outra. Então, Thales, mas ele atua só no metabolismo? Não, ele também atua no cérebro. Ele também diminui a vontade, o desejo, né? Ele diminui lá vamos falar assim, o esvaziamento gástrico, né? Então, às vezes o paciente toma e ele se sente muito mal, mas por quê? Está numa alimentação irregular. Né? Acaba tendo um prejuízo muito grande, porque ele toma, só que ele quer comer a mesma quantidade que ele comia antes, então ele não mudou o cérebro ainda. Até porque um dos efeitos é que torna mais lento o processo digestivo, é isso? Isso. Ele torna lento o esvaziamento gástrico. Então, assim, quem toma a tirzepatida, ele acaba ali perdendo a consciência, ali, a vontade pela alimentação. E, pela maioria das vezes, o carboidrato. Então, não é só tomar a medicação também, gente. Tem que ter um acompanhamento, tem que fazer as reposições, porque senão você vai ter a sensação que você está com virose. No outro dia, você está derrubado e não consegue levantar. Então, tem que ter um acompanhamento, porque se o corpo ele não tem energia, lembra que o intestino ele proporciona energia celular para o seu corpo? Se não tem energia, essa medicação vai entrar e vai te derrubar fisicamente. Né? Então, ele diminui o esvaziamento gástrico, ele aumenta o metabolismo, então você vai ter queima de gordura, é uma das que estão em atividade já permitidas, é a única que perde gordura visceral. Então, hoje a gente gosta muito de usar ela e indicar porque também tem proteção muscular, né, Thales? Então, o paciente, nos artigos, fala que perde uma porcentagem de músculo, mas hoje nossos pacientes, eles ganham músculo, porque a gente protege esse músculo, adequa a alimentação, então ele vai começar os pilares ali da longevidade, né, para usar esse benefício da tirzepatida. Interessante. Agora, quem não tem diabetes pode usar a Mounjaro para emagrecer e em quais casos isso é indicado ou não indicado? O Mounjaro ele veio com a proposta para doença da obesidade, né? Então, por isso que ele é muito direcionado ao emagrecimento e no caso da diabetes. Geralmente, quem é obeso carrega uma diabetes. Né? A pessoa que está com hipertensão também, ele carrega ali desajustes metabólicos. Então, onde a gente utiliza ele direcionado ao emagrecimento e tem já estudo mostrando que ele melhora a absorção, melhora ali o metabolismo dos hormônios, né? Então, por quê? Libera receptores. Pensa que sim, que você vai parar de comer errado, né? Os alimentos inflamatórios. O seu corpo vai começar a ter receptores, vai começar a funcionar melhor. Então, toda a taxa hormonal ali, ela tem uma melhora também. Muito bom, hein? Quais os efeitos colaterais mais comuns, assim, que o paciente precisa conhecer antes de iniciar o uso, até para não parar, né? Que nem eu, por exemplo, eu vou tomar... Eu vou tentar usar isso daí para ver se eu consigo perder um pouquinho, né, esse excesso aqui na parte visceral. Isso. Pode falar. O efeito colateral. Quando bem acompanhado, bem preparado esse paciente, é quase zero os efeitos colaterais, sendo ele assim, sede, a gente sente muita sede, então o
paciente precisa se hidratar bastante. Alguns pacientes vai ter enxaqueca. Por que enxaqueca? Porque ele entra naquele processo de abstinência. Você tinha uma vida de carbolândia, então só comia carboidrato. Aí vem a medicação e você precisa começar a comer só proteína. Então vai dar uma abstinência ali e vem a enxaqueca. Como fica um processo grande de jejum, então a gente prepara esse paciente até para momentos de jejum intermitente, porque entra o processo de cetose no corpo. Quem não está acostumado com o processo de cetose só sabe energia pelo glicogênio, que é energia rápida, então ele vai ter uma enxaqueca também. E aí vem o mais importante, que é a sensação que você está com a virose, a dor muscular. Então, se você tomou ou vai tomar e sentir essa sensação de dor muscular, provavelmente você está em deficiência de vitaminas no corpo. Aí tem aquele paciente também que toma e não resolve, né? Aham. Então, a gente sempre fala assim, gente, os minerais é importante, porque o paciente que está tomando e parou, deu um efeito platô, aí tem um desajuste do ferro, adequar a alimentação, a suplementação. Então, é muito interessante estar realmente acompanhado e não se aventurar. Tem pessoas que se automedicam e isso é muito perigoso, né? Porque existem os exames que vocês fazem que são necessários, né? Então, essa é a orientação. Não faça nada sem o acompanhamento do seu médico, né? E não é só fazer a medicação. Então, a gente conhece gente que foi, comprou e fez uma dose que eu nunca prescrevi para um paciente. Uhum. Então, assim, uma dose que era para 1 mês, ele aplicou em uma aplicação. Então, não, mas é pouquinho, não vai trazer problema. Poxa, foi parar no hospital. Então, assim, foi algo muito grave. E não é só a medicação. Então, a gente tem alimentação, atividade física acompanhada. Então, precisa ter ali uma pessoa que te auxilie nessa atividade física. Você precisa ganhar massa muscular. Então, é todo um conjunto. A nutrição tem que estar junto. Então, não adianta falar assim, poxa, só vou fazer a medicação. Tá, mas você vai estar perdendo algo muito importante, que é o seu músculo. Uhum. E o músculo é o que vai te dar longevidade. Sim. A gente costuma dizer assim, você quer ir no banheiro todos os dias, até quando? Sozinho. Uhum. Né? Então, isso vai depender de quanto músculo, quanta massa muscular você tem. Porque é ele que vai te fazer ir no banheiro. Então, se você tomar de forma irregular, sem fazer os pilares, o prejuízo, às vezes, não estou vendo agora, mas ele vai aparecer lá na frente. Por isso que o acompanhamento é muito importante. É muito importante. Eu queria que você, Ada, falasse. Nós vamos mostrar a foto, não é aí, de alguns pacientes que você acompanhou e que tiveram um resultado assim extraordinário. Conta aí, pelo menos uns 2, 3. A gente sempre lança, o pessoal tudo lançando trend, né? A trend da Rarinha é você tirar foto com um saco de arroz de quantos quilos você perdeu. E aí vem pacientes assim que perdeu 30 quilos, 12 quilos. Mas vamos lá para uma pergunta. Se você carregar 2 sacos de arroz por 1 hora, você conseguiria fazer tudo, as suas atividades? Então, a gente leva o paciente a pensar, porque às vezes, perdeu 10 quilos, 20, 30, não é nada, mas carrega. Coloca no braço para você ver. Né? Até a primeira foto dessa foi o Thales que falou assim, gente, olha aqui o paciente... Você tem essa foto? Isso. Tem, a gente vai... Então vamos colocar aí. Vamos colocar aí para vocês Enquanto verem. ela está falando, vai colocando essas fotos aí, Rafael. Então, tem vários pacientes e todos eles agora querem fazer a foto com um pacote de arroz, e porque vai um estimulando o outro, né? Então, a gente tem muitos relatos de pacientes que não sentem mais dores nas pernas, não sente... não fica mais indo no ortopedista, porque antes era a obesidade que fazia com que ele se limitasse. Né? Tem pacientes que, eu falo assim, gente, é uma cura da fibromialgia do Hashimoto, que é uma doença inflamatória, então entrou em remissão. Né? Pacientes assim, que falam assim, hoje meu marido está apaixonado por mim. Olha que legal a questão da autoestima. Então, assim, o que ela tinha medo antes, que ela pensava que o marido não amava, que ela estava feia, hoje ela fala assim, nossa, meu marido está apaixonado, parece que a gente está ali como primeiro amor, né? Então, isso é muito gostoso, assim, é gostoso trabalhar
com o emagrecimento, com a longevidade, porque você vê casos assim que abrilhantam nossos olhos, né? E faz a gente entender o nosso propósito aqui na Terra, né? Que um paciente ele está ali é muito além da saúde. O emagrecimento é além da estética. Então, pacientes que começou a escrever livros, pacientes que abriu lojas, abriu empreendimentos, porque hoje ele está com uma vida diferente, ele tem vontade, tem, né, ganas de viver mesmo. E isso é muito gostoso. Muito bom. Nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando sobre isso, tem muitas perguntas aqui, mas nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Muito obrigado, Thales, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, agregou muito, obrigado. Amém, Viu? pastor. Vocês querem deixar uma última palavra? Deixa aí, olhando naquela câmera ali, uma última palavra para quem está nos acompanhando aqui. Olha aí, você casal que está nos acompanhando, né, e entendeu um pouco que o básico pode fazer a diferença na sua família. Então, faça um compromisso com você mesmo. Então, lembra da mesa, não esquece da mesa. O que você vai colocar na sua mesa vai definir o futuro da sua família. Então, e você pastor também, vou um pouquinho mais além, né? Sim. A gente mudar a nossa alimentação das igrejas, tirar os refrigerantes da igreja, que são algo que é inaceitável. Você vai na sala das crianças e tem refrigerante. Então, algo que não podemos fazer. Então, eu acredito que é algo que a gente traz dentro da gente mesmo, e trazer essa consciência para que outras pessoas possam entender que existe uma vida saudável e não é difícil de viver. É isso aí. Sei, gente, olha quanto assunto foi abordado aqui, um conhecimento riquíssimo para vocês. Então, entra na consciência, coloca prioridade na sua vida. Você, mulher, eu atendo muitas mulheres e me dói muito assim que as mulheres elas estão sofrendo no secreto. Maridos que não apoiam essas mulheres a se cuidar, maridos que não incentivam essa mulher a se cuidar, mas toma você a posição, vai você, porque às vezes é só uma influência ali do meio, né? Que ele também está desajustado, ele também está sem, vamos falar, vontade de viver. Então, começa essa mudança, igual o Dr. Thales falou, pela sua mesa, o que você leva, o que você serve. Sempre se pergunta, eu estou gerando vida, estou gerando morte, até onde eu quero chegar com esse estilo de vida? E venha para a Rarinha. Nossa clínica hoje está coberta de uma equipe multidisciplinar, onde tem nutricionista, né? Também indicamos o personal que é fundamental aí para você nessa jornada, né? E a gente está ali preparado para atender você, corpo, alma e espírito. Nós vamos deixar o contato, vamos deixar aqui na descrição do vídeo, na tela também, o @ da clínica do Dr. Thales também e da doutora Ada, para vocês conhecerem e, se necessário for, pode entrar em contato, porque são eles que cuidam tanto da minha saúde como da Rose e da minha família. Fazem um trabalho maravilhoso e pode ser de outro estado, pode ser de outro país, como eles atendem também. Chegamos ao final de mais um podcast Amo Família. Deixa o seu like agora, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo podcast.